Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, queridos. Uma satisfação estar aqui mais uma vez na cidade de Araripina. Povo abençoado, um povo próspero. Que coisa boa, estou muito feliz por esse convite e creio que Deus tem algo a revelar aos nossos corações esta noite. Se você estiver com o seu coração aberto, você vai sair daqui muito abençoado. Então não feche seu coração, deixe o coração aberto que Deus vai falar com você esta noite. Então quero agradecer a equipe de música, muito obrigado pela disponibilidade. Bom demais, queridos. Estou muito feliz porque essa noite nós vamos tratar acerca de um assunto que eu gosto muito. Eu sou apaixonado por esse assunto desde os 14 anos de idade, né? Me converti com 14 anos. E desde a minha conversão que eu sempre estudei acerca dos assuntos escatológicos, sempre dediquei uma boa parte da minha vida para aprender acerca dessas coisas. E essa noite nós vamos abordar um tema aqui conhecido como os últimos dias. Você crê que nós estamos nos últimos dias? Glória a Deus por isso. Então, está aqui nosso tema. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Puceno. Moro ali na cidade de Oricuri, estou com minha esposa aqui, Alexandra Puceno, nativa daqui da cidade de Araripina, né? Glória a Deus, está de volta à sua terra natal, glória a Deus por isso. E vamos falar sobre os últimos dias. Queridos, quando tratamos dessa palavra os últimos dias, eu já percebi que alguns crentes, eles estão meio assim que engessados quando ouve a palavra, quando escuta a palavra os últimos dias, e passa a só ver por um lado só, por um ângulo só. E isso é muito comum e é muito perceptível. Só conseguem ver de uma única maneira essa palavra os últimos dias. E eu achei por bem iniciar esta noite trazendo uma definição da palavra último. E eu sei que é óbvio, é muito claro que todo mundo sabe aqui o que é último, né? Mas é só para a gente começar a ter um ponto de partida para poder tratar acerca dos últimos dias. Essa palavra último, ela tem vários sentidos, muitos sentidos, e eu separei aqui alguns sentidos, não tem todos os sentidos aqui, mas eu separei alguns. Primeiro eu quero trazer aqui o sentido de que o último, dependendo do seu contexto, ele pode significar que o que é mais recente, ou moderno, ou atual. A palavra último também carrega esse sentido. Como, por exemplo, o mais recente. Vamos supor que, de repente, a Apple lança o mais novo iPhone. Ou seja, o último lançamento. Não quer dizer que, por ser o último lançamento, nunca mais vai ser lançado nenhum iPhone. Não quer dizer que é o fim do iPhone. É o último lançamento, mas usa-se a palavra último. Mas essa palavra último lançamento do iPhone, quer dizer que é o iPhone mais recente, ou o iPhone mais moderno, ou o iPhone mais atual, né? Isso vem no sentido de último. Ou as pessoas, às vezes, quando vê uma passagem bíblica que contém o último, às vezes não para entender o sentido do contexto e pensa que todas as vezes tem o último, é o último e pronto. Acontece muito isso, já observei demais. Então, temos que prestar atenção se uma passagem bíblica, quando fala de último, se não está carregando um sentido de algo mais recente ou algo mais atual. E nós vamos ver aqui que existe sim na Bíblia, quando fala de últimos dias, não se referindo ao fim, mas se referindo atualidade. Outro significado da palavra último é final, extremo ou pior. Final é uma coisa que, por exemplo, chegou ao final do filme, quer dizer que o filme acabou, o filme terminou. Se vemos a opção extremo, né, que também carrega o sentido de último, por exemplo, a última casa da cidade de Araripina, ela está no extremo da cidade. Então, também, o último carrega esse significado de extremo, o mais distante, pode-se dizer assim. Então, o último também carrega esse sentido de mais distante, ou seja, a casa mais extrema daqui é a última casa da cidade de
Araripina. E temos também pior. Pior também pode sim carregar o sentido de último. Isso eu me lembrei uma vez, eu e os meus colegas da infância, nós fomos para um aniversário. Esse aniversário foi muito animado, tinha muitas provas, muitas competições para os meninos ganharem prêmios. Eu me lembro que eu ganhei um prêmio naquela corrida de, quando pega na perna, ou sai correndo, carrinho de mão, lá em Urucuri chama assim. Quem já brincou disso aqui? Né? Eu ganhei um prêmio, um colega meu ganhou um prêmio, o outro ganhou um prêmio naquelas cadeiras que tocam uma música para, alguém se sentou no chão, não achou a cadeira, saiu, então ele ganhou um prêmio também. O outro ganhou um prêmio na corrida de saco, né? Aí, quando terminou, todos nós com uma história, chegando falando para os pais, eu ganhei nas cadeiras, eu ganhei na corrida do saco, eu ganhei no carrinho de mão. Aí um colega que estava com a gente não ganhou nada. Nada de nada. Ele participou lá de uma corrida. Aí, eram 5 pessoas que participou da corrida. Aí ele chegou para a mãe dele e disse, mãe, eu não ganhei prêmio não, mas pelo menos eu saí em quinto. Só era 5. Ele saiu em quinto. Se ele saiu em quinto, ele saiu em último. E nesse sentido, o último tem o significado de pior. O pior competidor. Entende? Então a palavra último também traz esse sentido de pior. O pior atleta, o pior corredor, o pior ciclista. É aquele que chega por último. Né? Então, para você ver como essa palavra, ela tem muitas variações. E quando encontramos ela na Bíblia, ela pode sim ter variações de sentidos. Então, por isso que eu achei bom começar justamente por a definição dessa palavra último. Último também pode significar irrevogável, ou seja, a última palavra. Acabou aí, né, por definitivo. Ó. A partir de agora, sabe, acabou-se, quiser finir, entendeu? Não adianta mais, deu 8 horas, deu 7h30, não entra mais ninguém. Deu 7h30, não entra mais ninguém, quiser finir, pronto. Também tem esse sentido, ou seja, o que chegar por último não entra mais. Chegou depois de 7 horas, ou seja. Então, último é uma palavra que ela carrega diversos tipos de sentidos. Então, agora eu quero mostrar algo mais prático aqui. Né? Se tratando de últimos dias, que eu vou mostrar um exemplo na Bíblia, que aparece a palavra os últimos dias, mas não é sentido de coisa futura. Não é o sentido de algo que é lá no fim. Mas últimos, com o sentido de algo recente ou algo atual. E eu vou colocar o versículo aqui para a gente ganhar tempo, né? O que a gente tem que abordar aqui é muito assunto. E eu vou colocar o versículo aqui para a gente ganhar justamente tempo. Então está aqui o versículo. Está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. É um texto muito conhecido, né, no meio cristão. E o versículo diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, olha aqui a palavra, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Ou seja, nós encontramos aqui a palavra últimos dias, mas últimos dias aqui não está se referindo aos nossos dias. Últimos dias não está se referindo a coisas do futuro. Últimos dias aqui está falando do que era mais recente quando foi escrito essa epístola, do que estava mais atual. Ele disse, olha, antigamente Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses dias atuais, nessa atualidade, Deus tem falado por meio do seu Filho. O escritor aos Hebreus não estava falando de coisas do fim, de coisas do futuro. Ele estava falando de coisas da atualidade. E quando nós encontramos essa palavra últimos dias, não é sair assim como praticamente engessado, porque ouviu a palavra, pensar que todas as vezes que tem a palavra últimos dias, está falando do final. Está falando do fim do mundo. Não, tem que prestar atenção, observar o contexto, porque a palavra tem sentido varia o seu sentido. E o contexto é quem nos dá o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado. Agora eu vou mostrar uma palavra que tem os últimos dias na Bíblia. Vou mostrar um versículo, né, que tem essa palavra últimos dias, que fala de coisas futuras, de coisas que vai acontecer. Eu vou usar aqui uma passagem lá no livro de Daniel,
no capítulo 2, o versículo 28, que diz o seguinte: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser, olha, nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito são estas. Então aqui esse versículo bíblico está falando de últimos dias, quando foi revelado a Nabucodonosor, quando foi revelado a Daniel, trata-se de coisas futuras. Ou seja, a Bíblia, ela fala de eventos futuros com uma precisão que não tem comparação, gente. É muito preciso, é muito exato, uma previsão de acontecimentos futuros quando eles encontram-se na palavra de Deus. E Deus deu a Nabucodonosor um sonho profético, e a Daniel Deus deu a revelação, né, desse sonho, e tratava especificamente das coisas futuras. Pois bem, daqui a pouco nós vamos observar essa história de Nabucodonosor e vamos refletir um pouco sobre aquela profecia, ou aquele sonho profético. Só que antes, nós vamos tratar aqui de interpretar as profecias, interpretar os versículos que falam acerca dos últimos dias, nós precisamos observar que na Bíblia existem 3 grupos de pessoas nas profecias. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 32, diz o seguinte: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Por que esse versículo fala isso? Porque existem 3 grupos de pessoas nas profecias bíblicas. Ou seja, quando eu pego a minha Bíblia para ler, eu preciso entender o seguinte: eu estou lendo uma passagem na Bíblia, eu preciso perguntar ao texto, ao contexto, a seguinte pergunta: com quem a Bíblia está se direcionando aqui? Para quem é que ela está falando? É para judeu? É para gentil? Ou é para a igreja? Porque se eu não fizer essa pergunta ao texto, eu posso cometer um erro gravíssimo de interpretação. Por exemplo, pegar uma passagem bíblica que está escrita especificamente para judeus ou para gentios e interpretar como se fosse para mim, que sou a igreja. Quem aqui é a igreja do Senhor? Quem é judeu? O que é um judeu? Um judeu é qualquer um que seja descendente de Abraão. Foi descendente de Abraão, é um judeu. Gentil é qualquer pessoa de qualquer nacionalidade que não é um descendente de Abraão. E igreja é qualquer judeu ou qualquer gentil que aceite Jesus como Senhor e Salvador. Ele se torna igreja. E a Bíblia fala especificamente para cada um destes 3 povos. Porque existem crenças, aquela teologia masoquista, de que nós vamos passar pelos 7 anos de tribulação. Por que existem essas crenças? As pessoas pegam textos bíblicos que está escrito para judeu e para gentil, e interpreta colocando nós, a igreja, no meio disso. E está claramente, biblicamente, que não é para nós o texto mostrado. Como passagem no livro de Daniel, que narra o período tribulacional, e pessoas interpretam que ali é nós, a igreja, passando pela tribulação, é nós, a igreja, sendo perseguido pelo anticristo. E não tem nada a ver com a igreja, mas sim exclusivamente para os judeus. Porque os 7 anos de tribulação não é para a igreja, os 7 anos de tribulação é para os gentios e para os judeus. Então é muito importante, ao estudar as profecias bíblicas, saber que existe um grupo, que existe 3 grupos de pessoas nessas profecias. Eu não posso simplesmente pegar qualquer passagem bíblica e interpretar como se fosse para mim. Vocês estão aqui? Amém. Pronto. Esse é o alicerce, essa é a base para a gente começar a ver aqui algumas coisas. Pois bem, então nós temos aqui a Bíblia. Então existe partes escritas na Bíblia que está especificamente para os judeus. Então eu não posso pegar essa parte da Bíblia e interpretar para mim. E eu querer viver uma coisa que Deus não está pedindo que eu viva. Praticar uma coisa que a Bíblia não está pedindo que eu pratique, mas que sejam os judeus. Da mesma forma, existem partes nela que está escrita especificamente para os gentios, que são pessoas de todas as nações que não são descendentes de Abraão.
E também tem partes que está escrito especificamente para a igreja. Então, o que está escrito para a igreja, nós temos que absorver, temos que guardar, temos que observar, porque é para nós, a igreja. Então, precisamos dessa base para poder estudar os assuntos escatológicos. Pois bem, então nós vamos começar aqui a ver algumas profecias, algumas passagens bíblicas, que trata especificamente de um tempo conhecido como tempo dos gentios. Ou seja, existe um tempo na Bíblia, esse tempo teve início, esse tempo tem um desenvolvimento e esse tempo tem um fim. E esse tempo é chamado de tempo dos gentios. O tempo dos gentios tem seu início e o seu início e... Aí pode alguma passagem bíblica que está falando dos últimos dias dos gentios e de repente eu ler e interpretar que é para a igreja. E tem demais esse tipo de interpretação. E nós precisamos conhecer, então vou abordar aqui um pouco sobre esse tempo conhecido como tempo dos gentios. Jesus, ele falou sobre esse tempo. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24, Jesus falou o seguinte: com os judeus cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Por que Jesus falou isso? Jesus, observando as escrituras, lá no livro de Daniel, ele entendeu pelas escrituras que tem um tempo específico para os gentios. E esse tempo inclui eles dominarem as terras que pertencem aos judeus. Tem um certo tipo de domínio sobre os judeus. Principalmente por estar de posse da terra deles, por isso usa a expressão ser pisado. E Jesus, sabendo disso, olhou para eles e disse: olha, até que esse tempo dos gentios se complete, porque Jesus sabia que não tinha completado ainda, mas queria se completar, ele disse: até que se complete esses dias, vocês serão pisados por eles. E por incrível que pareça, até hoje, os judeus ainda estão vivendo sobre esse tempo dos gentios, porque esse tempo ele foi pausado. Ele foi pausado, e mesmo pausada essa contagem dos gentios, eles continuam ainda tendo posse da terra que pertence aos judeus. Toda a briga que você vê hoje lá para aquele lado lá do Oriente Médio, para aquele lado lá de Israel, de Jerusalém, de Palestina, tudo aquilo dali é briga por terras. É capaz de ter uma guerra se falar em Jerusalém ser a capital de Israel. É capaz de dar uma guerra. É assunto que as pessoas, os políticos, nem querem nem falar, porque é um assunto muito delicado. Porque mesmo Jerusalém sendo no território de Israel, não pode ser a capital de Israel por questão dos palestinos. Isso é uma história muito antiga, é uma história que está na Bíblia. E Jerusalém e os judeus só vão ter de posse de toda a sua terra quando esse tempo dos gentios se completarem. Quando se completar, aí sim eles vão tomar posse da terra que é deles. Porque hoje eles não têm a posse total da terra deles, como está escrito nas profecias. Pois bem, esse tempo dos gentios está lá no livro de Daniel, no capítulo 2, todo. Ou seja, todo o capítulo de Daniel, ele fala sobre esse tempo. Todo o capítulo 2 de Daniel fala sobre esse tempo dos gentios. E aqui está de volta aquele versículo que eu mostrei bem no início, né? Qual é o contexto aqui desse versículo? O contexto é o seguinte, está lá em Daniel no capítulo 2. Esse aqui é Nabucodonosor. Nabucodonosor, Araripina, Nabucodonosor. Prazer, amém? Pois bem, esse é Nabucodonosor, esse é Daniel, e ele teve um sonho. E nesse sonho, incomodou ele demais. E ele chamou todos os sábios lá da Babilônia para tirar aquela perturbação dele, porque ele queria saber o que significava aquele sonho.
perturbou ele demais, ele perdeu o sono por causa daquele sonho. E aí, o que aconteceu? Misericórdia. Deixa eu acelerar aqui. Então ele sonhou, e esse sonho era um sonho que falava dos eventos futuros. E ele ficou perturbado. E aí, em toda a Babilônia, só Daniel tinha a sabedoria para interpretar esse sonho. E o que foi que ele sonhou? Ele sonhou com uma estátua enorme, uma estátua imensa. E essa estátua era composta por vários tipos de metais. Deixa eu acelerar aqui. Aí no capítulo 2, no versículo 36, Daniel, ele dá o sonho, ele diz que o rei sonhou com essa estátua, e também ele vai dar a sua interpretação. Aí, em Daniel 2, do 36 ao 37, ele vai dar a interpretação. E essa interpretação resume o tempo dos gentios. É um tipo de calendário profético do tempo dos gentios. Aí no capítulo 2, verso 16, ele fala: Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Aí diz: Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, o rei sonhou com uma enorme estátua. Essa estátua era composta por cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, os ventres e quadris de bronze, as pernas em parte, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E aí ele estava olhando para aquela estátua, e uma pedra lançada sem auxílio de mãos feriu a estátua nos pés e a esmiuçou por completo. E esse foi o sonho. O rei ficou perplexo: que sonho é esse, que sonho é esse, que sonho é esse? E somente Daniel teve a sabedoria para interpretar, porque Deus revelou a Daniel. Então essa estátua aqui, ela é um resumo do tempo dos gentios. Essa estátua, ela mostra o início do tempo dos gentios e o fim desse tempo. Então, Nabucodonosor correspondia à cabeça de ouro da estátua. Por quê? Porque essa estátua, ela representa reinos, impérios, governos. Então, essa estátua trata-se de... Cada parte de metal aqui da estátua representa justamente um império ou um reino gentílico. Aí, no verso 39 diz: Depois de ti, ou seja, depois da cabeça de ouro, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então veja que as partes da estátua correspondem a reinos dos gentios, dominando sobre o povo judeu. E aqui no verso 39, já tinha revelado a primeira parte, e no verso 39 revela o segundo reino e o terceiro reino. Então, quando vamos para a Bíblia e para a história, depois da Babilônia surgiu o Império Medo-Persa. Após o babilônico veio o Medo-Persa, que representava a segunda parte da estátua. Depois veio Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que representava justamente o ventre e os quadris daquela estátua. E aí, no verso 40 diz: O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Ou seja, cada parte da estátua representa um reino dos gentios. E aqui, pela história, o quarto império foi o romano, que representava as pernas. E depois de Roma, no final de Roma, era para surgir o império do anticristo, e não surgiu. E do sonho, falta se cumprir o quinto império, que é o do anticristo, que é de fato os pés de ferro misturado com barro, e o sexto, que é o reino milenar de Cristo. Então essa pedra representa a segunda volta de Jesus, Jesus voltando e acertando o império do anticristo, derrotando o anticristo, esmiuçando por completo. E se trata especificamente da pedra. A pedra representa isso. Então, o que é que essa estátua representa? O tempo dos gentios, o início desse tempo e o fim. Então, iniciou com a Babilônia e vai terminar com a segunda vinda de Cristo. E no sonho lá,
na interpretação, dizia, no sonho, né, e na interpretação, dizia que essa pedra, quando ela feria a estátua, essa pedra ela crescia e tomava tamanho e ela enchia toda a terra, porque é assim que vai ser a segunda volta de Jesus, quando ele estabelecer o reino na terra. Amém, amém? Pois vamos lá então, só para melhorar aqui o negócio. Só concluir aqui. Então, esse tempo dos gentios é simbolizado aqui. O que é que acontece? Dessa estátua se cumpriu o Império da Babilônia, está na história e está na Bíblia. O Império Medo-Persa, tanto está na história como está na Bíblia também. Eles foi quem derrotaram os babilônicos. Depois vieram os gregos, com Alexandre o Grande. Quem nunca ouviu falar dessa história, né? Que também veio um após o outro. E o romano, que foi o mais atual deles. O que é que acontece? Roma estava preparando o mundo para o anticristo. Construiu pontes para a invasão, preparou estradas, carros velozes, grandes navios. E no final de Roma não veio os... Oxê. Avisos são bênçãos, né, gente? Versário 09, comparecer por gentileza, amém? Voltamos. Amém? Deixa eu só colocar aqui. Parou. Opa, parou não. Pronto. Então, o que é que acontece? Todos esses se cumpriram. E você vê que quando Jesus veio, já estava debaixo desse império dos gentios. Então, quando chegou em Roma, essa contagem desse tempo parou. Não contou mais quando Roma caiu. Parou nas pernas, ou seja, o anticristo não surgiu, né? E não surgiu até hoje. E quando ele surgir, vai durar por 7 anos, e no final dos 7 anos Jesus volta e finaliza todo esse tempo dos gentios. Então, as pernas de ferro com barro simbolizam os últimos dias dos gentios. E tem muitas profecias falando sobre esses dias. E ao encontrar a palavra os últimos dias, eu preciso saber, esses últimos dias é de quem? É da igreja? É dos judeus? Ou se trata dos gentios? Então, o tempo dos gentios está paralisado hoje. Aí tem outro tempo chamado tempo dos judeus, e esse é espetacular. Lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, a Bíblia diz que Daniel, ele começa a ler o livro de Jeremias. Ele começa a ler o livro de Jeremias para entender o porquê que eles estavam cativos na Babilônia. Deus, por que o seu povo é cativo sobre os gentios? Porque os gentios dominam sobre o teu povo, Senhor. Então, ele descobriu pelo livro de Jeremias que o povo estava sendo cativo na Babilônia pelo seu pecado. E ele começou a orar pelo povo e pela cidade. E quando ele estava orando pelo povo e pela cidade, né, lá em Daniel capítulo 9, versículo 3 ao 19, é só Daniel orando pelo povo e pela cidade. E quando ele estava orando, né, aí o anjo vem e dá a Daniel a resposta. Qual era a pergunta de Daniel? Quando Daniel estudou o livro de Jeremias, ele entendeu que o povo ficaria cativo na Babilônia por 70 anos. Quando terminou os 70 anos, eles voltaram para a cidade, porque eles tinham sido expulsos, a cidade tinha sido destruída, estava em ruínas o templo, os muros da cidade, a cidade foi totalmente devastada pela Babilônia, e aí as profecias falavam que isso ia acontecer, que Nabucodonosor ia chegar e ia destruir a cidade, ia destruir tudo, o povo seria espalhado por entre as nações. Daniel entendeu isso pela profecia e começou a orar pelo povo e entender, Senhor, passou os 70 anos, nós voltamos para a terra, mas somos cativos aos gentios. Estava sobre o domínio dos gentios ainda, porque os medos e os persas é um povo gentil que agora estava dominando sobre os judeus. Aí daí, Daniel, ele ora e pede revelação a Deus sobre o assunto. E aí o anjo vem, Daniel, ei Daniel. Aí, o anjo vem e revela a Daniel dessa profecia chamada a profecia das 70 semanas de Daniel. Daniel no capítulo 9, versículo 24 diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então, o anjo ficou lá, Daniel,
eu vim te dar a revelação. Entenda, Daniel queria saber qual era o tempo que o povo judeu ia ficar livre dos gentios. Ele queria saber isso. Aí o anjo veio voando e disse, olha, 70 semanas. Quando Josué foi fazer uma aliança com o povo judeu, chamada Aliança da Terra, ou Aliança Palestínica, Deus estabeleceu ali uma aliança, chamada Aliança da Terra, ou Palestínica. E aí, Deus deu umas exigências, e se eles quebrassem aquelas exigências, aquele estatuto, aquelas leis, eles seriam expulsos da terra, Deus iria expulsar eles, sabe? E aí Deus deu a eles um outro tipo de semana. Quando Deus foi dar o ano do jubileu, até antes do ano do jubileu, os judeus tinham somente semanas de dias. Quando eles receberam o ano do jubileu, a partir daquele momento eles passaram a ter semanas de anos. E agora eles tinham semanas de dias e semanas de anos. Uma semana de dias são quantos dias, gente? 7 dias. E uma semana de anos? 7 anos. Então agora eles tinham semana de dias e eles tinham semana de anos. E essa profecia das 70 semanas não são semanas de dias, são semanas de anos. Então, para entender essa profecia das 70 semanas é a totalidade do tempo dos judeus. E foi aqui que Jesus disse, olha, enquanto não se completar o tempo dos gentios, vocês serão pisados por eles. Então acontece o quê? O tempo dos judeus tem a totalidade de 70 semanas. Quando nós convertemos essas 70 semanas em anos, dá o total de 490 anos. No Rema, a gente vê o passo a passo dessa fórmula matemática que Deus dá lá em Levítico, capítulo 25, versículo 8, né? Ele dá essa conta. Então, por enquanto, a gente fica só com isso. As 70 semanas correspondem a 490 anos. Então, se eu perguntar a vocês o seguinte, qual é a totalidade do tempo dos judeus? Qual seria a resposta? Em anos. Nossa, vocês prestem bastante atenção, glória a Deus, né? Eu pergunto a você, olhando para aquela estátua, eu quero saber se você está prestando atenção agora. Quantos impérios dos gentios já se cumpriram? 4. Falta se cumprir o do anticristo e o de Cristo. Do tempo dos judeus, que são 490 anos, vamos entender o seguinte, esse tempo, ele é dividido em 3 períodos. Está aqui. O primeiro período é 7 semanas, que dá igual a 49 anos. O segundo período, 62 semanas, que dá igual a 434 anos. E o terceiro período é 1 semana, que corresponde a 7 anos. Do tempo dos judeus se completaram os 49 anos da profecia, se cumpriu os 434 anos e falta se cumprir apenas 7 anos. Nesses últimos 7 anos é que vai se cumprir simultaneamente o tempo dos gentios e o tempo dos judeus. Então, o último reino gentílico que falta se cumprir é justamente os pés de ferro misturados com barro, que é o império do anticristo. Então, biblicamente, esse último tempo dos gentios será de 7 anos, porque vai se cumprir simultaneamente com o último tempo dos judeus, que são os 7 anos de tribulação. Então, o tempo dos judeus parou a contagem, não está acontecendo mais nada. O tempo dos gentios parou a contagem e não está contando mais nada, por causa que precisa acontecer uma coisa, que é o que paralisa tudo isso. E essa coisa é chamada de o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja não for arrebatada, está tudo parado. E eu quero explicar por esse exemplo aqui, bem simples. Entenda. Aqui está representando qual tempo? Judeus ou gentios? Gentios, parabéns, glória a Deus. E aqui está representando qual tempo? Os judeus. Então, o tempo dos gentios só falta a profecia dos pés de ferro com barro, e do tempo dos judeus só falta a última semana, que são 7 anos. Então, o que foi que aconteceu? Para que parasse a contagem,
passou a existir algo chamado empecilho. Empecilho impediu que viesse a última semana de Daniel, que são 7 anos. Então, houve empecilho. Quem é esse empecilho? Esse empecilho é a igreja. Então, quando a igreja sair, agora não, está passando de 2. Cadê? Não volta mais não? Misericórdia. Quando a gente não chama, vem. Pronto. Quando o empecilho sair, entendeu? Aí vai dar início o último tempo dos gentios, né? E o último tempo dos judeus simultaneamente. E será um período de 7 anos. Aí, depois, no final dos 7 anos, quando completar os 7 anos, depois, aí vai cumprir a última parte da profecia, que é a pedra lançada sem um auxílio de mãos, que fera a estátua e esmiuça tudo. E essa pedra vai encher toda a terra, porque trata-se do reino milenar de Cristo. Essa pedra simboliza a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltará no cavalo voador, junto com a sua igreja, aqui está tendo a batalha da Armagedon, o anticristo com seus cangaceiros lá, tudo, contra o povo judeu para exterminar. E aí, quando os judeus se vê aperreados, se vê sem saída, eles se lembram, eles vão clamar por Jesus e vão dizer, Baruch rabá abishen Adonai. O que é isso? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles vão clamar, e quando eles clamarem, o sinal vai dar lá um sinal no céu, Jesus vai voltar no cavalo voador. E nós, a igreja, com ele. Isso é maravilhoso. Entendem? Então, vamos entender aqui uma coisa. Antes dos 7 anos de tribulação, tem que acontecer o que chamamos o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o primeiro sinal da segunda vinda de Jesus. E o arrebatamento é diferente da segunda vinda. O arrebatamento, Jesus vem até as nuvens e nós somos arrebatados. Aí, quando o anticristo fizer um acordo de 7 anos, aí vai dar início a esse período de tribulação, que são 7 anos de tribulação. Então, eu vou colocar aqui um retângulo simbolizando o seguinte. Esses 7 anos de tribulação é dividido em 2 partes. A primeira parte é de 3 anos e 6 meses, e a segunda parte de 3 anos e 6 meses. Tudo isso está profetizado em algumas partes da Bíblia. Eu coloquei aqui Daniel 7, 25 e Daniel 9, 27. Em Daniel 7, 25 está falando que o anticristo fará um acordo, ou que o povo de Deus, o povo judeu será entregue ao anticristo por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo é 1 ano, 2 e tempos são 2 tempos, e metade de 1 tempo é metade de 1 ano. Então, 1 ano, 2 anos, 1 mais 2, 3, com metade de 1, 3 anos e meio. E aqui, em Daniel 9, 27, a Bíblia diz que o anticristo fará um acordo com o povo judeu por 7 anos, e na metade dos 7 anos, ele vai quebrar esse acordo. Então, isso aqui está biblicamente explicado, é profetizado. O que é que acontece? Quando a gente lê Mateus 24, do 4 ao 14, trata-se do primeiro período de tribulação, os primeiros 3 anos e meio, que começa com guerra e rumores de guerra. A partir de Mateus 24, 15 ao 30, já está falando da grande tribulação. Então, a tribulação, os 7 anos, é dividida assim. Os primeiros 3 anos e meio é chamado de atribulação, ou princípio das dores. O segundo período é chamado a grande tribulação, que é o pior período que essa terra vai passar, como nunca passou e nunca haverá dias parecidos com esse. Esses dias são tão terríveis, será tão terríveis que Lucas escrevendo, ele fala o seguinte, que os homens, tem algum homem aqui? Pronto. A Bíblia diz que naquele dia os homens irão desmaiar só da expectativa das coisas que sobrevirão. Ou seja, não viu nada, mas a expectativa que vai sobrevir é o suficiente para eles desmaiarem. Os homens, imagina os cabas frouxos. Imagina os frouxos, né?
Lá em Isaías diz que nesse dia, os homens vão se contorcer de dores, porque eles sentirão a mesma dor da mulher que a mulher sente no parto. Diga assim, ó, você, quem é homem aqui? Diga amém. Pronto. Diga assim, ainda bem que eu não estou aqui. É? Nós não estaremos aqui. Nós seremos arrebatados. Amém? Pronto, graças a Deus. E a Bíblia diz que, eu cresci ouvindo na igreja que os primeiros 3 anos e meio era de paz, era zen. Se você for lá em Apocalipse, que está narrando o mesmo que está aqui em Mateus, fala da abertura dos primeiros 4 selos. Os primeiros 4 selos que vem os cavaleiros, o cavaleiro branco é o anticristo, e os outros cavaleiros é o próprio anticristo, só que é o que vai acompanhar ele, que é guerra, fome, peste, morte, doença, um monte de coisa ruim que vai surgir com guerra. Então, os primeiros 3 anos e meio vai ser tão terríveis, que a Bíblia diz, lá em Daniel capítulo 9, ou em Apocalipse capítulo 9, capítulo 9, que esses primeiros 3 anos e meio, está escrito que a morte vai fugir por algum período. Ou seja, vai ser tão terrível que a morte diz, é que não fica aqui, amor. A morte vai, ó. Fico nada. Aí depois ela tem que voltar. E a Bíblia diz que quando a morte fugir, os homens vão querer tirar a própria vida, mas não vão conseguir. Vai ser um período tão ruim, tão terrível, que eles vão desejar a morte, mas não vai encontrar. E depois a morte vem. Se os primeiros 3 anos e meio é tão terrível assim, imagina o outro, que onde a cobra vai fumar, o macaco vai assoviar. Porque aqui a chapa vai esquentar de um jeito que mosca nenhuma encosta, meu amigo. Esse período é tão terrível que Jesus disse num alto e bom som. Ele disse, olha, se esses últimos 3 anos e meio, se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. O que é que a gente vê? As pessoas pegam um versículo que está os piores dias da terra, os últimos 3 anos e meio, e pega o versículo e traz para os nossos dias. Está passando rápido demais, né, irmão? O tempo está passando rápido demais, você viu, está escrito, está lá na Bíblia. Tá? Se esses dias não fossem abreviados, nós estamos vivendo os dias abreviados. Não estamos não. A abreviação que a Bíblia fala é justamente desses últimos dias. As pessoas confundem, porque nós estamos vivendo hoje os últimos dias da igreja. Existem sinais que apontam que a igreja está vivendo seus últimos dias. Que é os dias o quê? Os dias que vão anteceder justamente o arrebatamento, ou que vai acontecer o arrebatamento. Porque o arrebatamento não precisa de nenhum sinal, o arrebatamento não precisa que nada aconteça. Pode ser agora, a qualquer momento, antes de terminar essa ministração, o arrebatamento pode acontecer. Então, há indícios e sinais que provam que nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja. Mas também, as pessoas estão pegando os sinais da vinda de Jesus. Entenda, os 7 anos de tribulação são 7 anos de sinais da segunda vinda, não é do arrebatamento. Entenda, o arrebatamento não tem sinal, a segunda vinda sim. Aí quando você vai lá em Mateus 24, lá no versículo 29 ao 30, aí está narrando o final da tribulação, o final dos últimos 7 anos. Lá no finalzinho, aí diz, a lua se escurecerá, né? O sol não dará mais seu brilho, sei lá. Aí fala lá umas coisas assim, que vai acontecer na lua e no sol. Aí o povo não pode ver uma lua vermelha, uma lua de sangue, que diz, ó, o sinal da vinda de Jesus. Não. Esse sinal que vai anteceder a volta dele, está escrito no final dos últimos 7 anos de tribulação, o segundo período dos piores dias que haverá sobre essa terra. Gente, será terrível esses dias.
É chamado o dia da ira de Deus. O que é que acontece? Nós temos que ter cuidado ao encontrar versículos bíblicos que falam de últimos dias, saber de qual dia está falando. Se é os últimos dias dos gentios, os últimos dias do judeu ou os últimos dias da igreja. E cada um desses dias tem sinais diferentes, eventos diferentes. E nós não podemos pegar e trazer para nós. Vocês estão aqui? Então, eu vejo as pessoas pegando os versículos que estão em Mateus 24, que fala da primeira, os primeiros 3 anos e meio, que começa com guerra e rumor de guerra. Aí não pode ver uma guerra acontecendo, a guerra da Rússia, ó, esse não da vinda de Jesus. Não. A pandemia, quando começou a pandemia, veio uma irmã lá na minha casa, dizer, pastor, o que o senhor pregava estava errado. Eu disse, tá, irmã, tá. Porque eu vi o profeta do YouTube dizendo que essa pandemia é a abertura dos céus do Apocalipse. Já começou a tribulação. Eu digo, começou não, irmã. Começou, poxa, já começou, estava ensinando errado, é a tribulação. Eu digo, não, irmã, daqui a pouco isso passa. As coisas vão voltar ao normal. E eu quero ver a cara do profeta do YouTube. O que é que ele vai dizer? Precisamos atentar para interpretar corretamente as profecias. E como segurança, para resumir, como segurança, nós precisamos entender uma coisa. Até o dia de hoje, não tem nenhum sinal da vinda de Jesus. Nenhum. O que nós temos são sinais que apontam os últimos dias da igreja. O que é diferente dos sinais da vinda de Jesus. Os sinais da vinda de Jesus são esses 7 anos que apontam que ele voltará. Por exemplo, lá em 2 Timóteo 3,5 é que fala dos sinais dos nossos dias atuais. Abra sua Bíblia lá, por favor. Para a gente encerrar com essa leitura. 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 5. Agora sim, esse versículo fala dos nossos dias. O que está lá em Mateus, não. Aquele negócio dos dias serão abreviados, não é com a igreja. Aquelas guerras, rumor de guerras, não é nos nossos dias, é na tribulação. Terremotos em vários lugares, é na tribulação que vai ter. Os terremotos que tem hoje em dia, nenhum é sinal da vinda de Jesus, nenhum. E aqui sim, está falando sim, do nosso dias. Aqui diz, ó. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 diz, olha. Sabe, porém, isso, ó, nos últimos dias, e esses são os nossos dias atuais. Por que são nossos dias? Por conta dos sinais, olha. Porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quantos sabem que nós estamos vivendo em tempos difíceis? E está ficando cada vez pior. Cada vez está ficando pior. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos e irreverentes. Na minha época, criança, tivesse em um lugar e um adulto chegasse, criança saía do sofá para sentar no chão. Hoje em dia é o contrário. Os adultos se sentam no chão para a criança sentar no sofá. As crianças é quem manda em casa, no pai, na mãe e tudo mais. As crianças mandam e desmandam. Isso é um sinal que estamos vivendo nos últimos dias da igreja. Não dos gentios e não dos judeus. Ela diz que eles serão ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfadoados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, fogem também. Ela diz assim, foge dessas pessoas. Esses versículos são sinais dos últimos dias que nós estamos vivendo hoje. O que está lá em Mateus, guerra, rumores de guerra, terremotos em vários lugares, sinal no sol e na lua, só vai acontecer no período dos 7 anos de tribulação. Amém? Infelizmente o tempo
acabou, é muito desafiador, sabe? Você falar do assunto desse num período tão curto. Porque são assuntos que às vezes as pessoas não ouvem muito, e aí se torna um pouco difícil de digerir, mas eu creio que pelo menos alguma coisinha deu para ficar hoje. Amém, queridos? Amém? Terminou o primeiro período, tem um segundo período que é? Pronto, perguntas. Né? Então, se alguém tiver alguma pergunta relacionada ao que foi abordado aqui, sobre os últimos dias, você tem aí a oportunidade, só não faça muito difícil, amém? Faça uma pergunta fácil. Tudo bem? Tem alguém que vai fazer alguma pergunta? Se tiver, tem aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Pega devagar aí. O homem que estuda escatologia dia e noite vai me fazer uma pergunta. Misericórdia, Jesus. Graça e paz, pastor. Amém. O período tribulacional corresponde no mesmo período das bodas do Cordeiro? E esse período tribulacional de 7 anos, a Bíblia deixa claro se realmente significa 7 anos exatos? São 7 anos. Por que são 7 anos? A profecia dos 490 anos se cumpriu em anos. Os 49 anos, né? O segundo período das 62 semanas. Ou seja, todo se cumpriu em anos, porque a última não vai ser em anos. Entendeu? Então, do jeito que começou, vai terminar. Porém, houve um intervalo. Então, nós estamos no intervalo dessas profecias. Então, serão 7 anos de fato. E os últimos 3 anos e meio, a Bíblia diz que eles serão abreviados. Vai ter um tipo de aceleração para que termine logo, né? Para que se salve alguém, né? E com relação às bodas do Cordeiro, a Bíblia fala muito pouco sobre essas bodas. Existe uma linha que acredita que quando a gente for para o céu, quando for arrebatado, ali vai começar as bodas do Cordeiro e encerrar na terra. Tem pessoas que creem dessa forma, né? Eu acredito particularmente que quando a gente for arrebatado, a gente vai participar do tribunal de Cristo. E após os 7 anos, a igreja volta para celebrar as bodas do Cordeiro no milênio, que é justamente a parábola das 10 virgens, né? Que as 10 virgens representam judeus, né? Os judeus loucos, né? E os prudentes. Então, ali é um julgamento para ver quem entra no milênio para celebrar as bodas do Cordeiro, que a noiva é a igreja e os judeus são as 10 virgens. Então, as 10 virgens são as convidadas para a ceia da boda do Cordeiro. Então, o milênio vai ser tipo também de comemoração, né, da volta de Jesus com a sua noiva, que é a igreja. É mais ou menos assim. Isso deu para esclarecer. Pessoal, ele levantou a mão. Estou ouvindo. Oi. Opa! Eita, agora eu exagerei. Pastor, passado todo esse tempo aí, passou tribulação, passou o tribunal de Cristo, passou tudo. Uma dúvida que eu acho que muita gente tem o paraíso vai ser no céu ou aqui na terra? Depois que passou tudo, passou o milênio, todo mundo já recebeu sua coroa, é céu ou é terra? O paraíso que tu fala, tu está se referindo ao estado eterno? Isso, o estado eterno. Pronto. O estado eterno. A Bíblia não deixa dúvidas de que o estado eterno não é no céu. O estado eterno é na terra e está baseado lá em Apocalipse capítulo 21, que João disse que viu novos céus e nova terra. Para que novo céu? Para que nova terra? Aí depois ele diz, e vi a nova Jerusalém, a cidade de ouro, que desce do céu e é estabelecida na terra. E aí ouve-se uma grande voz que diz, o tabernáculo de Deus foi estabelecido na terra e Deus habitará para sempre com o homem. Então se entende que o fim é o início de volta. Deus teve um plano no início, com o homem na terra. Deus não desistiu desse plano,
O pecado de Adão atrapalhou esse plano. Deus levantou Jesus para corrigir o erro do primeiro Adão. E no final, o reino será entregue e Deus vai vir habitar com o homem novamente na terra. E esse é o estado eterno. Aleluia! Vai esclarecer? É só ler Apocalipse 21 que esclarece lá. Fala sobre isso. Boa noite, a paz. Paz. Professor e pastor, né, na verdade. Eu tenho uma pergunta. As pessoas que confessam em Cristo, mas que vivem na vida de iniquidade, em pecado, se essas pessoas serão arrebatadas? Que continuam praticando as mesmas práticas ou até piores? Pronto. É uma boa pergunta. A pergunta é se eles serão arrebatados, é isso, é? Pronto, se vão ser arrebatados. Gente, é um pouco... Para entender essa pergunta, só é possível você entender o que é a salvação. Entendeu? Só vai ser arrebatado quem tem certeza de salvação. Quem aqui tem certeza de salvação? Quem tem certeza de vida eterna? Pronto. A salvação é um estado de espírito. O que é isso? Quando o homem tem a natureza do pecado no seu espírito, ele não tem como ser arrebatado, porque ele é um pecador. Quando ele confessa Jesus e se torna a justiça de Deus, o seu espírito ele é recriado. E quando o espírito é recriado, ele está apto a ser arrebatado. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu não sei você, eu conheço pessoas que fumam 10 carteiras de cigarro em um único dia. E vício é pecado, é ou não é? Essa pessoa, se ela se converter hoje, ela confessar Jesus hoje, ela é salva? Sim ou não? Mas ela deixou de fumar? Ou seja, ela deixou de pecar? Esse pecado vai impedir dela subir? Porque ela não vai deixar de fumar hoje. Vai deixar de fumar hoje? As 10 carteiras? Não, não vai deixar de fumar hoje. E mesmo fumando, Jesus voltar, a pessoa é arrebatada. Então essa questão de ser arrebatado ou não é se a pessoa ainda é salva ou não. Entende? Por quê? Porque a prática do pecado pode levar qualquer crente a perder a salvação. Porque não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Paulo, ele escreve a Timóteo falando para não ter cuidado, porque algumas pessoas tinham naufragado na fé, ou seja, algumas pessoas tinham perdido a fé. E a Bíblia fala de apóstatas da fé. São as pessoas que perdem a salvação. Ou seja, alguém que está na igreja, que é salvo e não deixou algumas práticas pecaminosas, pode sim ser arrebatada. Pode sim. Agora, tem que saber, se essa prática pecaminosa tiver feito ele perder a salvação, então aí, meu querido, só que a gente não sabe quem é salvo e quem não é. Eu estou olhando aqui várias pessoas. Quem tem certeza de salvação aqui? Pronto, muitas pessoas aqui têm certeza de salvação, mas eu não sei quem é salvo e quem não é. Então eu não posso dizer, fulano vai subir, fulano não vai subir. Isso aí eu não sei, eu só sei de uma coisa, que quem é salvo vai subir, e quem não é salvo não sobe. Entendeu? E salvação não é por meio de obras, é da graça de Deus por meio da fé. Então, se eu sou salvo em Jesus, e aí tem um processo de libertação, né? Tem pessoas que demoram um tempo a ser libertas. Então, se alguém está na prática do pecado, uma coisa é certa, vai perder a salvação. E se perder a salvação, não tem como ser arrebatado. Amém? Deu para esclarecer ou complicou mais? Amém. Encerrou? Ou tem mais pergunta? Ali. Eita. Os cabas da escatologia vão me pegar de jeito. Boa noite, graças e paz. Pastor, acerca do período, né, do acordo que vai haver com judeus e o anticristo. Esse tempo vai ter um intervalo de tempo, correto? Beleza? Para iniciar a grande tribulação, os 7 anos. A contagem no céu é a mesma contagem na terra ou vai ter esse intervalo também? Ou não tem tempo no céu? No céu, o céu está na eternidade, está fora do tempo. Então lá, um dia, por exemplo, Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás, né? Depois ele subiu ao céu. Lá não passou um dia ainda. É como se fosse há 2000 anos. O céu está fora do tempo. Então a contagem lá não existe. Só a contagem só existe na terra, que são anos normais. Primeira? É por isso que às vezes as pessoas não entendem. Porque Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, se ele ressuscitou no terceiro dia. Porque
Na eternidade, hoje é hoje, nunca tem amanhã. É só hoje, não tem outra linguagem. Não tem outra forma de falar. Ah, não, é hoje, hoje estará comigo no paraíso. Até hoje, ainda é o hoje daquele dia. Não tem tempo. Bem, alguém ia perguntar alguma coisa? Ali, pronto. Estou tendo sorte com as perguntas. Boa noite, graça e paz, pastor. Eu queria, assim, brotou uma dúvida na minha cabeça, que é como o tempo no céu passa assim, como um estalo, isso quer dizer que os 3 anos e 6 meses que vão passar nas últimas atribulações vão passar como se fosse o tempo dos céus, ou se fossem passar assim, mais ou menos ligeiro. Acho que deu para entender a minha pergunta. É especificamente a todo o período dos 7 anos ou só o segundo período? Só o segundo período. Só o segundo período. Nós temos pouca informação. A única informação que nós temos desse segundo período é que serão abreviados esses dias, né? Então a informação é essa. Agora, que tipo de abreviação é essa? A rapidez, a velocidade? Nós não temos informação. A Bíblia não nos dá resposta de tudo, né? Ela só diz isso, os dias serão abreviados. Então, a gente só fica sabendo disso mesmo. Amém? Glória a Deus. Eita. Aleluia. Graças e paz, pastor. Amém. Antes de tudo, quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer por estar aqui. Não se preocupe com o horário. Ninguém deixou criança em casa chorando. Eu vou fazer uma pergunta que ela parece ser bem simplória, mas na verdade é a dúvida de muita gente. Qual é o estado atual de alguém que morreu crente, morreu salvo, e o estado atual de alguém que morreu gentil, ou que morreu sem se tornar crente em Cristo? Pronto. Uma última pergunta. A resposta que eu vou dar é justamente hoje. Porque antes de Jesus ressuscitar, a resposta seria diferente da que eu vou dar agora. Eu estou dando a resposta após a ressurreição de Cristo. O que acontece? Se uma pessoa não salva morrer hoje, o corpo da pessoa vai dormir na sepultura, o corpo, e o espírito vai consciente para o inferno. Esse inferno, no hebraico é chamado Sheol, no grego é chamado Hades. É o inferno temporal. Nesse inferno só está lá o espírito humano. Não existe registro bíblico de demônio com tridente, demônio com chicote, com máquina de tortura. Não existe demônio, nenhum registro de demônio lá. O registro que temos lá é um fogo que queima e não consome. Ele arde como fogo, mas não consome o espírito. Mas a pessoa sofre entre prantos, assim, entre gritos de tormentos. São atormentados com uma chama. É essa a resposta que a Bíblia dá. Então, quem morre sem salvação hoje vai para o Hades, que no grego é Hades, no hebraico é Sheol, que é um lugar espiritual dos mortos sem salvação, que vão sofrer na chama de fogo, que queima, mas não consome. Quem morreu com salvação, quem morreu salvo, ele vai para o céu, né? Ele vai para o céu. Nós temos algumas passagens bíblicas que podem sim comprovar tudo isso que eu estou falando aqui, né? Mas estou resumindo por conta do tempo. Aí o que acontece? Quando vier a ressurreição dos mortos, né? Que o dos justos tem uma ordem, o dos ímpios não. Então todos os justos vão voltar aos seus corpos, né? Passar pelo tribunal. E aí depois vem reinar com Cristo na terra para sempre. Quem morreu sem salvação, né, vai voltar ao seu corpo, vai ser ressuscitado, para passar pelo juiz do grande trono branco, para ser julgado segundo as suas obras, e não vai ter telão, não existe telão. A Bíblia diz que vão se abrir livros, né, as pessoas serão julgadas por esses livros,
e abrir-se a um outro livro, que é o livro da vida. O que é que vai acontecer? As pessoas que estavam sofrendo no inferno, Sheol ou Hades, voltarão a seus corpos para receber um julgamento de condenação. Ele vai ser condenado de acordo com o que ele fez. E aí, após esse julgamento, será lançado no inferno eterno, chamado Geena. Esse inferno eterno vai espírito, alma e corpo, ou seja, vai com triptudo. O inferno temporário hoje só está o espírito e a alma humana, mas no Geena vai espírito, alma e corpo, e vai se cumprir aquilo que Jesus disse, onde haverá pranto e ranger de dente, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Será terrível. Então, você que está em Cristo, desista não. E se tratando da salvação, é interessante, porque vai abrir um último livro, que é o livro da vida. O que acontece? Tem pessoas que serão julgadas, e no grande trono branco, e elas serão pessoas que nunca foi para um ralabucho, nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez mal a ninguém, nunca distratou ninguém, era pessoa zen, era pessoa melhor do que todos os crentes juntos, essa pessoa era. E vai abrir nos livros, rapaz, fulaninha era boa. Eita, que mulher, essa mulher é uma santa, o que essa mulher está fazendo aqui? O que esse homem está fazendo aqui? Quando abrir o último livro, que é o da vida. Quando abrir, cadê o nome? Não está. E essa pessoa será lançada com triptudo no lago de fogo que arde com enxofre. Mas pastor, uma pessoa tão boa, sim, ela era tão boa que rejeitou quem morreu por ela. Salvação não é por obras, é pela graça de Deus mediante a fé. A salvação é um presente que Deus dá e por meio da fé o homem recebe ou rejeita. Então a salvação não está baseada no comportamento de ninguém, mas se ele tem ou não Cristo. Ele é a única porta e é o único meio de alguém ser salvo. Não tem. O ser humano não pode se salvar. Se o ser humano salvasse por suas próprias obras, ele não precisaria de Salvador, ele era seu próprio Salvador. Se por meio de minhas ações eu posso me salvar, então eu não preciso de Salvador. E nesse dia muitas pessoas serão lançadas no lago de fogo, mesmo porque foram boazinhas, mas foram tão boas que negaram e rejeitaram quem morreu pelos pecados delas. E, aproveitando o embalo, né? Já falando de salvação, que não há em outra pessoa a não ser em Jesus, suas obras não podem te salvar, sua religião não pode te salvar, nenhuma igreja pode te salvar, a lei dos crentes não pode te salvar, nada nessa terra pode te salvar a não ser Jesus. Só há salvação nele. Eu gostaria de saber se esta noite tem alguém no nosso meio que não tem certeza de salvação, não tem certeza de vida eterna, e gostaria de sair daqui esta noite com essa convicção, com essa certeza que só Jesus pode te dar. Se tiver alguém nesse meio que não, no nosso meio que não tem certeza de salvação, e você levantar a sua mão esta noite, você está dando um gesto para Jesus, porque o que eu estou oferecendo é Cristo. Estou aqui porque Ele nos deu esse mandamento de pregar o Evangelho a toda criatura. E se alguém no nosso meio quer fazer hoje essa confissão, eu estou falando isso não é somente para quem é visitante, é para quem está na igreja aqui há muito tempo também, nunca fez a confissão, nunca confessou Jesus como Salvador, chegou na igreja e eu estou na igreja faz o quê? Faz um ano, eita, estou na igreja aqui, que coisa boa. Já confessou Jesus? Já confessou Ele como seu Senhor e Salvador? Se você não fez essa confissão, você precisa fazer hoje essa confissão. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca fez essa confissão e quer confessá-lo? Levante sua mão que nós queremos orar por você. Se não tem, tudo bem. Eu costumo dizer que eu não faço apelo. E eu nunca fiz apelo. Eu faço convite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns. É a melhor decisão que você já fez em sua vida. Tem mais alguém aqui que nunca fez essa confissão?
nunca confessou Jesus diante dos homens, nunca confessou Jesus diante das pessoas, se tem, eu quero orar por você esta noite. Se não tem, como eu disse, é apenas um convite, não é um apelo. Eu não apelo, eu faço um convite. Amém? Pois eu vou pedir para você repetir comigo algumas palavras. O que você está fazendo agora aqui é entregando sua vida a Jesus. Né? E quando você entrega sua vida a Jesus, o Espírito Santo vai habitar dentro de você a partir desse momento. Né? E vai gerar em você a convicção e a certeza de salvação que não tem ser humano que tire mais isso de você, porque será selado no seu interior. Amém? Só vou pedir que você repita comigo a seguinte pergunta. Fala comigo, repita o que eu vou falar da seguinte forma: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém. Glória a Deus. Deus, sim, muito obrigado. Amém. Você pode fechar seus olhos? Vou orar por você agora. Você pode estender suas mãos? Pai, eu te rendo graças por esse homem que acaba de confessá-lo como Senhor e Salvador. Eu te rendo graças, Pai, porque a palavra foi ministrada e o Espírito Santo convenceu esse homem que ele precisava de salvação e precisava do Salvador, e ele fez essa confissão em público. E nós te rendemos graças porque nesse momento ele já é uma nova criação. O espírito dele já foi recriado e a partir de hoje ele vai viver uma nova vida em Cristo, tudo se fazendo novo. E eu te rendo graças porque a partir de hoje esse homem não tem mais passado para Deus, ele vai ter passado para as pessoas, para seus familiares, mas para Deus não existe mais passado, só existe o hoje e o amanhã. E eu te rendo graças por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Meus parabéns, amém. Parabéns. Aleluia. Queridos, muito obrigado por sua atenção, por sua paciência. E eu volto a orar com muita alegria por ter estado com vocês esta noite. Então, passo para quem? A pastor ficará com os protocolos do final do culto, amém? Pois fiquem na paz, até uma